Daí, pessoal, mais uma resolução. O ponto A com coordenadas -1 e -2 é um vértice de um triângulo equilátero ABC, cujo lado BC está sobre a reta de equação x mais 2y menos 5 igual a zero. A medida h da altura desse triângulo é... Bom, então ele está pedindo aí a altura do triângulo equilátero. Para eu perceber de forma mais clara qual o procedimento a ser adotado, como que essa altura h do triângulo equilátero se relaciona com esta reta ou com a equação desta reta, eu vou acrescentar aí na lâmina desenhos de triângulos equiláteros com um dos lados postado sobre uma reta, para que a percepção do processo resolutivo fique mais clara. Isso é um procedimento bastante útil e comum em exercício de geometria analítica, que o esboço do desenho muitas vezes traz de forma mais clara qual o caminho a ser utilizado para resolver a questão. Então é isso que eu vou utilizar aqui, acrescentando as figuras. Então olha só, eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo ABC. Um dos lados BC está sobre a reta R, como o exercício sugere, e tem um ponto externo a essa reta, um ponto A ou vértice A. E aí ele pede a altura do triângulo equilátero. E aí tu observa que a altura do triângulo equilátero, na realidade, é a distância do ponto A com essa reta, já que entre a linha da altura e esse lado, ou a reta suporte desse lado, existe um ângulo de 90 graus. Então, na realidade, com o desenho eu consigo perceber mais claramente que se trata aí que a altura, na realidade, é a distância entre ponto e reta, entre o ponto A e a reta R. Mesmo que eu tivesse traçado a reta R aqui, ó, a reta R de forma diagonal, com uma inclinação, colocando o triângulo equilátero com o lado BC sobre esta reta R, eu ainda assim percebo que a altura do triângulo equilátero, mais uma vez, se dá pela distância do ponto A até esta reta R. Então, esse é o procedimento. Então, na realidade, descobrir a altura do triângulo equilátero, nesse caso, é a distância do vértice A até a reta R. E eu vou acrescentar para ti aqui que a distância entre ponto e reta tem uma fórmula, né? A distância entre... Vou fazer isso na outra lâmina ali. Deixa eu tirar esses desenhos. Vou colocar aqui, ó. A expressão que define distância entre ponto e reta. Então, vamos colocar um ponto genérico. Um ponto A, que tem coordenadas x e y, e uma reta R, que tem como equação geral ax mais by mais c igual a zero. Então, a expressão que define a distância entre ponto e reta, distância entre o ponto A e a reta R, é dado pelo, no numerador, o módulo de A vezes x mais b vezes y mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é a expressão que define a distância entre um ponto e uma reta. Em qualquer situação, qualquer tipo de exercício, onde eu preciso achar a distância de um certo ponto até uma reta, então, essa distância dpr, aqui está a reta, a distância dpr é dado através dessa expressão. Ok, e os elementos dessa expressão, dessa fórmula, de onde vem? Bom, assim, ó, as letras maiúsculas A, B e C decorrem dos parâmetros, dos coeficientes da reta, A, B e C. E o x e o y aqui, x e y, eles são retirados das coordenadas do ponto do qual eu quero calcular a distância. Então, as letras maiúsculas A, B, C, aqui também, ó, A e B, vêm da reta, e as letras minúsculas vêm do ponto. Ok? Então, fazendo isso, aplicando isso na questão, eu tenho que o ponto A possui como
coordenadas menos 1 e menos 2, e a reta R ela é dada por x mais 2y menos 5 igual a zero. Observa que a reta está no seu formato geral de equação, então já posso utilizar a fórmula. Então, distância entre o ponto A e a reta R, que na realidade isso é a altura do triângulo, será dado pelo módulo de A. Bom, quem é o A aqui? O A é o que está antes do x, é 1. Então, aqui eu tenho 1 vezes o x. Quem é o x? É a coordenada do ponto, coordenada x do ponto. 1 vezes menos 1. Depois, mais 2y. Então, aqui mais vem o b. Ó. O b é o 2. Então, mais 2. Vezes o y é o y do ponto. Ó, isso é o x, isso é o y. Então, o y do ponto é menos 2. E mais c. Mais c. E o c aqui, ó, é o termo independente, menos 5. Então, mais menos 5 é o mesmo que menos 5. Está aí o numerador. Ax mais by mais c. E embaixo eu tenho aqui raiz quadrada de b quadrado. O b, olha só, o b está antes do y. Aqui, ó, b antes do y. Então, b é 2 ao quadrado. Mais... Aqui, aliás, aqui a ao quadrado mais b quadrado, né? Vou fazer o a primeiro. Então, aqui, ó, a ao quadrado. Então, o a é 1. Então, agora, 1 ao quadrado mais b quadrado, aí sim, b é 2, 2 ao quadrado. Agora sim. E aí, então, a altura que corresponde à distância do ponto A até a reta R é dado por 1 vezes menos 1, menos 1, 2 vezes menos 2, menos 4, menos 5, módulo de 1 ao quadrado 1, mais 2 ao quadrado 4. Em cima eu tenho menos 1, menos 4, menos 5, isso vai dar menos 9, menos 10. Então, módulo de menos 10 divide por raiz quadrada de 1 mais 4, 5. Então, essa distância do ponto A até a reta R, módulo de menos 10 é 10. Então, eu tenho aí 10 sobre raiz quadrada de 5. Como existe uma preferência pela não presença de elemento irracional, né, de raiz inexata no denominador, eu vou racionalizar esse denominador multiplicando por 1 no formato raiz de 5 sobre raiz de 5. Aí eu tenho 10 vezes raiz de 5 é 10 raiz de 5. Divide por raiz de 5 vezes raiz de 5, isso é o mesmo que raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Aí eu posso aqui cancelar ou dividir, né? 10 por 5 dá 2. E aí eu obtenho 2 vezes raiz quadrada de 5. 2 raiz quadrada de 5, a alternativa é B. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí se constitua em algo útil nos teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.